Boa noite, meus irmãos. Nós terminamos uma longa série de mensagens no Sermão do Monte. E hoje iniciaremos uma outra longa série de mensagens, se Deus permitir, nos 28 capítulos do livro de Atos. Vamos ler e orar. Atos capítulo 1, versos 1 a 5, é onde nós faremos a leitura desta noite. Escreve assim o discípulo Lucas. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois destes dias. Vamos orar. Ó Deus bendito, eterno e imortal, agradecemos ao Senhor, ó Deus, por estarmos aqui para ouvir a instrução da Tua palavra. Então somente suplicamos a Ti, Senhor, que venha aplicar pelo Teu Espírito Santo estas verdades benditas ao nosso coração. Assim nós oramos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Qual é o modelo bíblico de igreja? Hoje existem muitos modelos de igreja, e muitos deles foram pensados para satisfazer os anseios de um determinado público que compõe a maioria dos seus frequentadores. Existem igrejas voltadas para jovens, voltadas para aqueles que são mais velhos e tradicionais, outras são voltadas para a ação social, outras para campanhas de milagres, entre tantas outras. A relevância de mencionarmos isso é porque o livro de Atos dos Apóstolos é justamente o relato dos primeiros passos da igreja, que foi constituída por Cristo no Novo Testamento. Então, deste livro podemos extrair a ideia do que verdadeiramente é a igreja. Neste livro podemos ver quais são os critérios para o modelo bíblico de igreja. Qual o sistema de governo, qual é o foco da igreja, se é evangelismo, se é missões, se é ação social, se é doutrina. Qual é o modelo de igreja que o nosso Senhor nos deixou? Entender isso é o nosso objetivo. Durante 28 capítulos, vamos ver muitas narrativas que vão nos ensinar essa verdade. Mas devemos começar por uma introdução ao livro, porque ainda que você leia e conheça o texto, nem sempre o entendemos com clareza. Pense nisso. Se o texto fosse tão claro e óbvio para todos, não teríamos tantas denominações e modelos de igrejas diferentes. Logo, não é tão simples assim entender esse livro. A linguagem do texto não é a linguagem própria da nossa época. A língua em que foi escrito não é a nossa língua materna. O contexto em que viviam os apóstolos não é o nosso contexto. Os costumes eram outros. Por isso é importante entendermos quais os termos deste escritor. Em que tempo ele vivia, como era a vida daquele povo, por que tudo isso aconteceu, qual o objetivo de Atos dos Apóstolos. A primeira coisa que devemos identificar é o autor. Por várias vezes dizemos que Lucas é o autor. Mas o próprio livro não menciona o nome de Lucas. Mas isso não depõe contra a sua autoria. Por exemplo, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nenhum dos autores se identifica no texto. E eles assim o fazem para preservar uma verdade. A autoria do evangelho não é humana. A autoria do evangelho é divina. Por meio de um autor humano, Deus fala à congregação. Já lá no século II, os pais da igreja já identificavam o autor chamando o livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas. Mas podemos identificar quem escreveu o livro com a ajuda do próprio livro. Abra a palavra em Atos 16:10. Olha só o que o autor de Atos vai escrever. Ele escreve o seguinte: assim que teve a visão, imediatamente
procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direção a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia. Nesta cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangiu a isso. Mas, Cláudio, o nome Lucas não aparece aqui. Você poderia perguntar. Mas perceba que o narrador ele conhece a história como testemunha ocular que acompanhava Paulo por todos esses lugares. Isso se repete nos capítulos 20, 21 e 27. Ou seja, o autor de Atos foi alguém que andou com o apóstolo Paulo. E mesmo Paulo, em Colossenses, vai informar que alguém andava com ele. Colossenses capítulo 4, verso 14, olha a informação que Paulo nos dá. Sauda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Veja que pela passagem na cidade de Colossos, Lucas estava com ele. Inclusive informa a ocupação de Lucas, ele era médico. Agora vamos ver um outro texto na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 11, onde Paulo escreve: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Essas são as últimas palavras de Paulo antes de morrer. Lucas acompanhou Paulo não só durante a vida, mas também até a morte. Portanto, quem escreveu Atos dos Apóstolos e a consenso geral foi um médico amado chamado Lucas. Outra coisa que devemos observar é o que está escrito em Atos capítulo 1, verso 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Sendo assim, Atos é o segundo livro escrito por este mesmo autor. E qual é então o primeiro livro? O primeiro livro é o Evangelho de Lucas. Veja no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 1, aonde Lucas escreve: visto que muito houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruído. Ele diz no verso 1 que muitos já narraram essa história e de maneira coordenada falaram sobre isso entre nós. E depois vai dizer que ele não era uma testemunha ocular, mas teve que fazer uma pesquisa. Isso porque Mateus e João andaram com Cristo, mas Lucas não teve esse privilégio de ser testemunha ocular do que aconteceu com Cristo. Mas nem isso impediu que ele tivesse uma compreensão ordenada e desse essa compreensão a um homem chamado Teófilo. O que vamos conhecer daqui a pouco é este homem, este Teófilo. Mas qual era o objetivo de Lucas? Era fazer uma pesquisa que trouxesse uma fé mais firme a esse homem chamado Teófilo. Então ele faz uma investigação acurada de tudo desde a sua origem. Ou seja, Lucas começou uma obra de 2 volumes. O volume 1 se chama O Evangelho de Lucas e o volume 2 se chama Atos dos Apóstolos. Como vimos, ele era um médico, mas também um historiador. Por isso também um grande conhecedor da língua grega. O Novo Testamento ele foi escrito em grego. Havia o grego koiné, um grego mais popular, falado pela população em geral, e o grego clássico, que era mais usado entre os médicos e os filósofos. Todos os autores do Novo Testamento usaram, de forma geral, o grego popular. Mas Lucas, em algumas partes do texto de Atos, principalmente,
Ele usa seções inteiras de grego clássico, porque ele era um médico, conhecedor da língua e historiador. Deus resolveu escolher um homem letrado para fazer escrever a sua palavra, mas também escolheu Pedro, um pescador simples, homem rude, homem letrado. Deus não faz acepção de pessoas. Ele escolhe e usa quem ele quer. Inclusive, esse é um dos temas do livro de Atos. Deus não faz acepção de pessoas. Ele escolhe e salva quem ele quiser. E ele escolheu Lucas para registrar sua palavra e doutrina, através dos relatos do que fizeram Jesus e seus apóstolos. O que nos leva, então, ao nome do livro. Muitos estudiosos debatem sobre qual deveria ser o nome deste livro, pois, na verdade, nenhum dos evangelhos, cartas de Paulo ou as cartas gerais, tinha um título. Os títulos dos livros foram colocados pelos cristãos tempos depois. E assim também foi com o livro de Atos. O título dado foi Atos dos Apóstolos. Obviamente, porque lendo o livro, ao longo de 28 capítulos, você irá ver os atos, as ações, o trabalho que os apóstolos realizaram. Mas eu preciso lhe dizer que neste livro, só um texto onde são citados todos os apóstolos, que é Atos capítulo 1, verso 13, onde temos a lista dos 11 apóstolos, e depois o livro ele vai se concentrar apenas em Paulo e Pedro. Então alguns propuseram que o livro se chamasse Atos de Paulo e Pedro, mas esse não é um bom título. Outros propuseram Atos do Espírito Santo, porque na descida do Espírito Santo a igreja começou a crescer. Mas eu quero que você observe como Lucas começou o texto, para entendermos o seu título. Lucas começa escrevendo assim no verso 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Lucas está dizendo qual foi o propósito de ter escrito o primeiro livro. O Evangelho de Lucas foi falar do nascimento até a ascensão de Jesus, englobando toda a vida terrena de Cristo. Mas agora, em Atos, ele não vai mais falar do que Cristo fez em sua vida terrena, mas dos atos que ele continuou a fazer. Porque ele diz, todas as coisas que Jesus começou a fazer, ou seja, ele começou, mas não terminou. Temos que entender que Atos ele é a continuação do que Jesus fazia nos evangelhos. Mas por meio de quem? Olha o que o verso 6 vai dizer. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Se voltarmos para Lucas, capítulo 24, verso 44, que é o último texto do seu evangelho, Jesus está dizendo a mesma coisa. Eu estou indo, mas vocês não saiam de Jerusalém até que o Espírito desça. Quando Jesus foi embora, ele parou de fazer e ensinar diretamente. Então ele disse que o Espírito desceria e que os seus apóstolos seriam suas testemunhas. Também em Mateus 28, 18, no texto da grande comissão, antes de subir aos céus, Jesus diz que tem toda a autoridade e que por isso os seus discípulos deveriam ensinar e fazer discípulos em todo o mundo. Ou seja, Cristo continua fazendo e ensinando por meio dos apóstolos, a quem também investiu de autoridade. Veja, meus irmãos, eles deveriam conduzir a igreja do Senhor. Portanto, não é errado dizer que o título do livro é Atos dos Apóstolos, pois tudo o que fizeram, fizeram no poder do Espírito Santo e na autoridade de Jesus. Não há como definir com exatidão a data em que Atos foi escrito, mas podemos estabelecer a data entre 60 e 64 depois de Cristo. Isso porque Lucas ele narra todo o processo de prisão de Paulo, desde a sua prisão em Jerusalém, no capítulo 21, passando por seu julgamento e defesa,
sua apelação para ser julgado por Nero, que era o César, o imperador romano. O livro termina no capítulo 28, com Paulo em prisão domiciliar, esperando o resultado do julgamento. E como o livro ele não narra dois fatos marcantes que foram realizados pelo imperador Nero, o incêndio de Roma, seguido ali da perseguição e morte dos cristãos, que é datada do ano de 64, então a execução de Paulo, por volta talvez de 67, nós podemos aceitar que o livro ele tenha sido escrito aí antes do ano de 64. Lucas ele escreveu esse livro para alguém. Havia ali um destinatário. E nós podemos confirmar isso em dois textos, que inclusive já lemos. Em Atos 1, ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. E lá em Lucas, capítulo 1, verso 3, ele escreve: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruído. Em Atos 1, ele diz que escreveu o primeiro livro, ó Teófilo, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Então fica claro que tanto Atos como o Evangelho de Lucas foram escritos para alguém chamado Teófilo. Há uma grande discussão, bem verdade, a respeito de quem é Teófilo. Porque a palavra Teófilo ela é a junção de duas palavras. Theos, que significa Deus, e Philos, que significa amado. Ou seja, Teófilo significa aquele a quem Deus ama, ou, numa outra tradução, aquele que ama a Deus. Alguns estudiosos vão dizer que Teófilo não é uma pessoa, mas uma maneira de tratamento genérica com que Lucas se dirigia a todos aqueles que amavam a Deus. Mas o texto do Evangelho de Lucas 1,3 nos mostra que Teófilo era uma pessoa. Observem novamente o que ele escreve. Ele vai dizer, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo. Vou repetir, excelentíssimo Teófilo. Ora, meus irmãos, excelentíssimo é um adjetivo de tratamento. E seria um grande erro gramatical, sem lógica alguma, usar duas maneiras de tratamento na mesma frase. Teófilo era o nome comum na época. Então, é mais provável e seguro afirmar que Teófilo era um homem de alto prestígio, que ouviu falar de Cristo, mas que ainda tinha uma fé dúbia. É por isso que Lucas vai fazer uma pesquisa enorme para falar para esse homem tudo aquilo que ele precisava saber a respeito do Evangelho. Lucas não tinha, provavelmente, acesso ao que os discípulos já tinham escrito. Então, a fonte de pesquisa, e ele vai dizer isso aí no verso 2, foram as testemunhas oculares que contaram a ele o que Jesus havia feito. E ao invés de chamar Teófilo para contar de forma oral, ele decide escrever. Isso é fantástico, meus irmãos. Houve um tempo em que a palavra de Deus foi preservada oralmente. Mas esse não foi o modo mais adequado. Deus resolveu, para guardar sua palavra, preservá-la escrita. A palavra de Deus, que foi escrita por meio de Lucas, era suficiente para exercitar a fé de Teófilo. E Teófilo só possui o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Mas nós temos a Bíblia toda e também devemos tê-la por suficiente para exercitar a nossa fé. Bem, já temos a autoria, a data, o destinatário, o propósito, e agora podemos ver a estrutura do livro de Atos. O livro de Atos é considerado um livro histórico, pois relata os fatos que ocorreram com a nascente igreja do Senhor. Foi escrito em forma de narrativa, onde Lucas vai contando o que Cristo começou a fazer pelo poder do seu Espírito Santo através da vida dos seus apóstolos. Observe o que está escrito no capítulo 1, no verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Essa é a estrutura do texto de Atos. Toda a narrativa se divide em partes. Uma parte em Jerusalém, uma parte na Judéia,
outra parte em Samaria e outra nos confins da terra. Veja Atos capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Então, do capítulo 1 ao capítulo 7, a história se passa em Jerusalém. É a primeira parte do livro. Lá em Atos, capítulo 8, verso 1, Lucas registra o seguinte: naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Ou seja, do capítulo 8 ao 12, nós temos a segunda e a terceira parte do livro, Judéia e Samaria. E lá em Atos, capítulo 13, verso 1, está registrado assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, Barnabé e Saulo, depois chamado Paulo, eles vão sair para a obra missionária, partindo para onde? Já temos Jerusalém, Judéia e Samaria alcançadas pelo Evangelho. Agora, do capítulo 13 ao 28, eles vão para os confins da terra. Veja o que diz o capítulo 28, lá no verso 16. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Eles começam em Jerusalém e, ao final do livro, eles estão em Roma. No caso, Paulo está em Roma. Aqui nós vemos o progresso do Evangelho. E ele não está imediatamente ligado à prosperidade humana, porque para o Evangelho chegar aos confins da terra, os apóstolos tiveram que sofrer perseguição, prisões e mortes. Não importa o que a igreja sofra, e a igreja somos nós, a congregação dos eleitos de Deus. O que importa é que o Evangelho vai prosseguir. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. O texto termina assim, no verso 30, lá no capítulo 28. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, esses homens tinham medo de pregar, medo da perseguição, medo da morte, assim como muitos de nós temos. Mas quando Cristo disse assim: vocês vão ser minhas testemunhas quando o Espírito Santo descer. E o Espírito Santo reveste os crentes de poder. Então Pedro, que tinha negado Cristo por 3 vezes, diante dos empregados do sumo sacerdote, esse mesmo Pedro, ao ser proibido pelo sumo sacerdote, diz em Atos 5:29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Agora, ameaçado de morte, mas revestido pelo Espírito Santo, ele prefere obedecer a Deus, ainda que morra. E Paulo, preso em Roma, não tem a sua vida por preciosa, mas no meio da adversidade, ele usa uma casa alugada, uma prisão domiciliar, para continuar anunciando a salvação de Cristo aos pecadores. Tudo isso para que se cumpra a promessa do Senhor. O Evangelho chegou em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. É um bom começo para a igreja, não é? Mas ainda não é o final. Uma outra coisa que podemos ver na estrutura do livro de Atos são os sinais e maravilhas operados por Cristo através dos apóstolos. Dentre esses grandes sinais, temos o relato da descida do Espírito Santo, os discípulos falando línguas que nunca haviam aprendido,
doentes sendo curados, mortos ressuscitados, os apóstolos sendo libertos miraculosamente da prisão, entre outros. Todos esses sinais foram realizados por Cristo e seu Espírito através dos apóstolos. Eles tinham um fim específico. Todos os sinais eram para autenticar a mensagem do Evangelho para aqueles povos, naquele contexto e época específica. Os sinais eles não eram um fim em si mesmos, mas apontavam para a verdade que os apóstolos estavam anunciando. A verdade de que Jesus Cristo era verdadeiramente Deus e que a salvação da condenação dos pecados estava em seu nome. O que nos leva, então, à mais importante estrutura do livro de Atos, a pregação da palavra. Cristo disse: vocês vão fazer discípulos por todas as nações, ensinando-os a guardar o meu ensino. Todas aquelas nações foram alcançadas pelo Evangelho, não resta dúvida sobre isso. Mas qual foi o método que Deus usou para isso? Foi a pregação da palavra. O livro de Atos tem 19 pregações. Em nenhum outro livro da Bíblia tem mais pregações transcritas do que Atos. Dessas pregações, 9 são de Paulo, 8 são de Pedro, 1 de Estevão e 1 de Tiago. Meus irmãos, isso deixa claro que o método que Cristo usou para o crescimento da igreja, desde Jerusalém até os confins da terra, foi a pregação da palavra. Nenhuma igreja cresce sem a pregação da palavra. Não é um bom louvor, não é um excelente departamento infantil, nem mesmo ação social. Tudo isso é importante, sim, mas o poder que faz a igreja crescer é a pregação fiel das Escrituras. Pode não crescer como eu quero, ou como as pessoas ou os padrões existentes querem, mas a igreja, pela pregação da palavra, cresce segundo o número dos eleitos que o Senhor escolheu desde a eternidade. Eleitos que não são apenas do povo de Israel, pois o livro de Atos nos ensina que o Evangelho alcançou eleitos dentre os gentios de todos os lugares e nações. Atos nos ensina e encoraja a continuar a obra de Cristo através dos apóstolos. Pregar a palavra e ensinar Cristo a todas as nações. E assim a igreja invisível vai crescendo através da pregação da palavra na igreja local. Uma igreja cheia da pregação da palavra, no poder do Espírito Santo de Deus, vai crescer paulatinamente, mas cresce de maneira firme, pautada na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos, na oração. Esse é o modelo de igreja bíblica encontrado em Atos e deixado pelo Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus por existir o livro de Atos na Escritura e o Senhor nos permitir ler, estudar, aprender, pregar e ouvir deste livro. Vamos orar.